Fala aí, meus feras, como que vocês estão, galera? Bom, algum tempo atrás eu fiz entrevista para ser CTO de uma empresa aqui na Europa. Na verdade, a mulher que era CEO da companhia foi a que fez a entrevista comigo. Para vocês entenderem, ela já tem uma empresa já, se eu não me engano, há uns 5, 6 anos, talvez mais. E bom, e ela fez essa entrevista comigo para uma nova empresa que já está aberta e já está funcionando, que é dela também. Porém, essa nova empresa ainda está estruturando o departamento de tecnologia. Então, ela queria alguém para ser CTO e co-founder dela, ou seja, cofundador, e ajudar ela a estruturar um departamento de TI e conseguir, né, rodar bem esse departamento e rodar toda a parte tecnológica da empresa, já que é uma empresa que envolve sistemas e software, tá? Basicamente tem uma parte que era um SaaS, ou seja, um serviço na internet, um serviço online, onde a pessoa ou os clientes, né, na verdade que são outras empresas, pagariam subscrições, e bom, essas inscrições seriam cobradas mês a mês ou anualmente, tudo mais, enfim. Era um produto muito legal e ela acabou me entrevistando por quê, né? Por qual que foi o motivo dela me escolher para ser entrevistado? É que eu já tenho experiência na área que ela está lançando esse produto, tá? Então, eu já trabalhei por algum tempo e trabalhei muito bem nessa área. Então, isso poderia ajudar muito por já ter conhecimento de produto e de negócio, ok? Então, nessa entrevista, ela me fez várias perguntas sobre a minha carreira, sobre o como eu fui evoluindo, né, ao longo do tempo e qual experiência eu tinha para conseguir ser um CTO e mais do que isso, ser um cofundador. O que acontece foi que eu tentei mostrar para ela que já por ter tido experiência como tech lead de um time onde envolvia toda essa parte de back-end, front-end, de desenvolvimento Android e iOS e toda essa parte de coordenação de deploy, de infraestrutura e tudo isso. E como tech lead, além de coordenar esse time, que era um time core da empresa, ou seja, um dos times mais importantes da funcionalidade, que realmente era uma das partes mais importantes do sistema. Também eu trabalhava muito perto do gerente de engenharia e do CTO propriamente dito, né? Tinha muito contato com essas duas pessoas e estava sempre envolvido tanto muito na parte de definição de produto e na parte de definição de negócios, entendendo a hierarquia, como a empresa funcionava, o que era importante e até ajudando nessas decisões. Inclusive, tem coisas no sistema dessa empresa que foram ideias minhas de implementação, até também estava envolvido com toda a parte de processo dentro do departamento de TI, de tecnologia, e trabalhava diretamente com o meu gerente de engenharia, que estava acima de mim, e o próprio CTO. Então eu entendia muito bem como o departamento de TI, que não era um departamento pequeno, era um departamento com mais de 80 pessoas e um departamento com vários times diferentes. Eu entendia muito bem o como era a estrutura, o como funcionava, o porquê funcionava daquela maneira. Inclusive, ajudei, né, na verdade, a implementar vários processos de melhoria dentro da companhia, tanto de big corporações que eu estava e também dessa que eu estava muito perto desses caras. Então, eu tive contato muito próximo com o time fundador e tudo isso. Então, eu usei isso de argumento para provar para ela que eu tinha capacidade para fazer isso, estruturar um departamento de TI do zero, sendo o CTO, tá? E manejando toda essa parte não só de contratação, de avaliação de perfis, porque para quem não sabe, eu também dentro de alguma dessas companhias eu fazia parte
desse time que faziam avaliações e contratações, estão avaliando o perfil do candidato, tanto como pessoa, né, como perfil mesmo, assim, uma coisa mais de soft skill, mais de RH, mais de se esse perfil encaixava com o time propriamente que a gente tinha, né, se ia bater com as filosofias da empresa, com como a empresa trabalhava, se ia realmente bater com o perfil que a gente precisava diante das pessoas que eu já tinha dentro do time. Então fazia toda essa avaliação mais pessoal e também a avaliação técnica, né? Então os testes técnicos, essas coisas para avaliar a capacidade e o nível para saber se encaixava no que a gente estava precisando. Então já chegou momentos de eu precisar de um júnior, porque tinha que ser júnior, não só por salário, por orçamento do time, tá? Mas tinha que ser júnior porque o perfil que eu precisava para o time naquele momento era alguém para ser mentorado, era alguém para ser guiado e era alguém que tinha que ter muita vontade, estar muito empolgado e tudo mais. Teve momentos que eu precisei contratar sêniors, por quê? Porque eu precisava de alguém que já tivesse um conhecimento para mentorar outras pessoas, ou de alguém que já tivesse um conhecimento muito mais avançado para resolver problemas mais complexos com as próprias pernas, enfim, teve vários tipos, então eu sei fazer toda essa parte de contratação, estruturação e ler essas coisas dentro da equipe, dentro do time. Eu sei o que eu preciso para determinados momentos, entender quando eu tenho que falar mais manso, quando eu tenho que ser mais firme, enfim, são coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo e que eu acho que eu tenho capacidade. Então, tudo isso, né, eu fui usando de argumentos, não diretamente como eu estou falando aqui com vocês, mas tentando mostrar resultados e critérios que eu usava para certos desafios, para certas coisas que poderia me destacar e me colocar como um bom encaixe para a posição de CTO que ela tinha. E então eu fiz isso e de fato, assim, em grande parte eu acho que deu certo, porque segundo ela, ela gostou do meu perfil, então ela fez várias perguntas do tipo, quando você tiver que resolver um conflito de orçamento e não poder manter todo o time, como que você faria? Como que você agiria fazendo uma demissão? O que que você levaria em conta e o que que você faria para uma contratação? Qual seria o seu processo de contratação de uma pessoa? Como você estruturaria um departamento de TI de forma geral? Quais são os pontos fortes e fracos que você acha que tem que levar em consideração? Todo esse tipo de pergunta. O que é importante de tecnologia, né? Como você define tecnologia, como você colhe requisitos, um monte de coisas assim. Eu acho que eu fui muito bem. Mas teve uma outra pergunta que foi muito chave que ela me fez, que foi qual você acha, se você pegar essa posição hoje, que vai ser o seu maior desafio? E eu disse para ela que provavelmente o meu maior desafio não seria nada relacionado à tecnologia ou estruturar e manter um departamento de TI rodando, mas que seria realmente aprender, não também o negócio, porque o negócio eu tenho conhecimento já, mas seria essa parte legal, essa parte de leis, né, da União Europeia, que é muito diferente de outros lugares do mundo. Então, seria essa parte de constituição de empresa, de contabilidade, essa parte de leis, de privacidade, essa parte toda legal, né, de contratações, e não só de contratações, mas também do produto, do serviço sendo prestado, que tem que ser levado em consideração. Toda essa parte de realmente criação e contabilidade e legal da empresa com as leis da União Europeia, eu não sei nada, né? Eu tenho uma vaga ideia, tive experiência trabalhando um pouco com GDPR, que são leis de privacidade da União Europeia, mas que nunca foi o meu foco, né? De fato, a primeira empresa que eu estou trabalhando com tecnologia dentro da União Europeia, que é realmente europeia, é a primeira vez, porque antes eu trabalhava com empresa brasileira e com empresa americana, então seria a primeira vez com uma empresa europeia trabalhando nesse cargo, né? E dentro de tecnologia. Então esse seria um desafio muito grande. E foi aí que eu morri na praia.
E foi ela falou para mim, eu tenho que ser muito sincera com você, eu não estou procurando somente um CTO, eu estou procurando um cofundador e uma pessoa que esteja apta não só a fazer o trabalho de CTO, mas também a enfrentar desafios e já saiba como resolver certos desafios e passar emocionalmente pelos impactos que vai ter, né? Que é ter uma empresa. Então, passar por esses impactos emocionais de altos e baixos diante dos desafios da União Europeia, das leis europeias, da contabilidade europeia, e eu preciso de alguém que já tenha lidado com isso e saiba com isso. Então, eu acho que a tua experiência, porque eu estou procurando que não é só um CTO, mas é um CTO e cofundador, ainda não é bastante. Isso por quê? Porque eu estou considerando outros candidatos, já falei com outros candidatos, e tenho outros candidatos que já tiveram essa experiência, então infelizmente eles largam na frente. O teu grande diferencial é realmente que você já tem experiência com o produto e com o negócio, então isso seria uma grande vantagem para você e por isso eu decidi falar com você, mas infelizmente eu acho que nesse momento não posso te considerar para ser CTO e cofundador por causa disso. Nisso ela já tinha até me perguntado, antes dela me dar essa conclusão também, se eu já tinha feito parte, né, de um time fundador de alguma empresa, se eu já tinha fundado alguma coisa ou feito algum projeto que envolvia mais pessoas que eu estivesse liderando, criando e liderando esse projeto, né? Ou que eu tivesse feito parte de um time fundador mesmo logo no início de uma empresa. E eu falei para ela que não. Eu nunca tinha feito um projeto com muito mais pessoas, onde eu tinha tido a ideia e liderado do início ao fim, e também, então, liderando essas pessoas nesse sentido, e também não tinha feito parte do time fundador. Tinha, sim, trabalhado muito próximo com fundadores, mas de uma empresa que já tinha sido fundada há 2 anos, pelo menos. Então, já tinha 2 anos de existência, e aí eu comecei a ajudar, porque eu trabalhava direto com o CTO e tudo mais. Então, assim, ajudava nesse sentido. Então, é uma experiência muito boa, eu acho, sim, que eu daria conta, mas foi legal fazer a entrevista, entender a visão de quem está precisando, porque é isso que eu defendo. Quando tu faz a entrevista, é que realmente tu tem a ideia de como funciona e do que essas pessoas estão buscando e do que essas pessoas realmente querem, né? O que o mercado está pedindo. Foi a primeira vez, e única até agora, que eu fiz uma entrevista desse tipo, falando com um CEO para ser um CTO e um cofundador. Então foi a primeira vez e eu acho que foi muito bacana a experiência porque eu não estava sendo somente uma pessoa que estava começando um projeto agora, mas é uma pessoa que já tem uma empresa de sucesso relativamente, que estava bem, que estava montando uma outra empresa, né? Um outro produto que seria uma outra empresa que já está rodando, mas que precisava evoluir agora com o departamento de tecnologia. Então é uma pessoa que já tem experiência no cargo, uma pessoa que já está dentro do mercado, que já tem um sucesso e foi muito legal falar, ter esse contato, né? Até ela falou para mim, eu posso te considerar depois para eventuais vagas como tech lead, até como gerente de engenharia, porém CTO e fundador agora não daria por causa disso. Então vou manter teu nome aqui, a gente mantém contato, a gente vai conversando. E foi muito legal a experiência. Agora eu sei o que precisa e eu sei aonde, se eu quiser ir para essa área executiva, né? Eu já sei alguma das coisas que eu tenho que melhorar. Eu acho que o bacana da entrevista é isso. Você aprender então o que o mercado está precisando e tal, aonde são os seus pontos fortes, né? E quais são os pontos que você tem que estudar, que você tem que melhorar e que você tem que forçar e trazer resultado, né? Para ter isso como argumento numa próxima eventual entrevista para o mesmo cargo, para o mesmo tipo de trabalho, ok? Então eu aprendi muito com isso e já sei aonde que eu tenho que atuar. Talvez seja a hora de eu mudar um pouquinho o meu approach agora e talvez fazer alguma coisa diferente, ok? Quem sabe vem por aí. Essa mais ou menos a ideia, é construir esse repertório, né? Que vai sendo construído ao longo do tempo. E eu acho isso muito importante. E teve uma pergunta também que eu acho que eu respondi o que não deveria, que foi basicamente, na verdade eu não lembro exatamente a pergunta que ela fez, mas eu disse que eu acreditava
que um bom CTO, um bom CEO, esses cargos executivos, e isso não é mentira, tá? Eu continuo acreditando nisso. Talvez eu não teria falado assim por causa do contexto que eu ia entender, e eu não tinha entendido isso na hora. Eu disse para ela que eu achava que um bom CTO, um bom executivo e tal, ele tinha tido experiências e tinha know-how, né? Ou seja, tinha tido aprendizagens vindo ao longo do tempo, aprendendo isso e construindo isso dentro de empresas já consolidadas e dentro de startups e tudo mais, para depois fundar a tua ou ter esse cargo já com essa experiência, com esse know-how. Eu acho muito importante e eu acho sim que os melhores vêm dessa maneira, tá? Porém, o que acontece? Tem alguns foras da curva, alguns CTOs, alguns CEOs, que eles nunca trabalharam, que eles já fundaram o teu negócio, que o negócio do cara já era isso, que já lideraram pessoas, equipes, porque o projeto começou a dar certo, acabaram recebendo investimentos e tudo mais, e aí já começaram dentro dessa carreira, desde o zero, né? E era o caso dessa mulher. Era o caso. Ela é uma CEO, ela nunca teve um trabalho dentro da Aruga assim. Ela simplesmente se tornou CEO porque ela criou o projeto, deu certo e ela é a dona e hoje ela administra outros funcionários, tem a empresa dela. Então, ela nunca teve uma carteira de trabalho assinada, um contrato de trabalho assim. Ela se tornou CEO porque ela tinha que ser CEO. E tá tudo bem com isso, né? Então, por ter essa divergência e eu não ter sacado isso na hora, por isso que também é importante estudar a empresa, estudar quem está te entrevistando, o dono da empresa e tal, né? E talvez eu morguei nisso. Eu estudei ela, tá? Mas na hora da resposta, eu não tive essa visão de que ela tinha vindo desse lado. E quando eu acabei falando isso, ela falou, pô, né? Muito provavelmente ela pensou, calma aí, mas eu sou o CEO e eu não vim de um caminho tradicional que é subindo de cargo, subindo, entendendo, até virar um CEO, um CTO. Então isso também é uma coisa que eu faria diferente, eu não responderia dessa maneira. Por mais que eu acredite nisso, muito provavelmente eu nem mencionaria isso e mencionaria outras coisas que eu acho importante, dado o contexto onde eu estava. Beleza? Então fica a dica aí, estuda e vai melhorando. E é isso que eu vou fazer. Não quer dizer que eu vou ser um CTO um dia, pode ser que sim, pode ser que eu vá para essa área executiva, então eu tenho alguns objetivos na minha cabeça, tenho alguns planos que podem dar certo para os próximos passos que eu quero chegar, e eu sei que eu ainda estou queimando lenha e tenho que continuar queimando, tenho que continuar construindo essa minha carreira profissional, que eu tenho certeza que vai dar certo e tal, e um dos passos importantes foi isso, foi essa entrevista para entender mais ou menos como funcionam as coisas. Mas enfim, tem próximos passos ainda que eu tenho que galgar e tamo junto. Quis passar essa experiência para vocês aí, para que vocês também possam aprender sobre isso. Fui rejeitado e tá tudo bem. É na rejeição que a gente aprende. E essa é a lição para qualquer nível, para qualquer cargo, tá? Não tem problema ser rejeitado. Usa a entrevista para aprender, para aprimorar, para continuar o jogo ao teu favor. E você vai melhorando e tá sempre melhor até você conseguir conquistar o teu objetivo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico por aqui agora e até o próximo.